Olá, meu nome é Antos Frides e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje vamos começar a estudar o temido Jacó 5 e vocês vão ver que faz muito sentido e é bem mais fácil do que vocês imaginam. Os primeiros versículos aqui de Jacó 5, eles são importantíssimos para que a gente possa compreender todo o resto do capítulo e toda essa alegoria, essa parábola que está sendo apresentada para nós. Ele fala, nas palavras aqui da parábola, que havia uma boa oliveira e havia o dono da vinha. Esse dono da vinha viu que essa oliveira, essa árvore, ela começou a definhar. Então ele poda ela, ele cava ao redor e cuida dela, para que talvez brotem novos frutos. O que acontece? O dono da vinha vê que começou a pequenos frutos brotarem, mas ainda não era o suficiente. Então ele chama servos para que eles possam ver outras oliveiras que têm frutos bons, mas que não são dessa árvore original, mas são frutos bons. Então eles pegam, enxertam nessa para que ela produza frutos bons e ela começa a produzir. Então esses ramos, esse enxerte começa a ser muito bom. E ele faz isso para que, se ela não produzisse, ela não fosse lançada no fogo. Então, vamos entender o que está acontecendo. No versículo 2 ele fala: Ouve, ó casa de Israel. Então, isso estava sendo designado para a casa de Israel. O Senhor fala que vai comparar a casa de Israel, que é o povo do convênio, é essa oliveira. Então, a oliveira é o povo do convênio, a casa de Israel, os judeus. Então, eles eram, e são a boa oliveira. Mas o dono da vinha, que é Jesus Cristo, viu que eles começaram a definhar, ou seja, começou a cometer pecados, iniquidades, e isso faz com que a árvore murche. Então, ele continua dizendo que ele vai podar, cavar ao redor e cuidar dela. Então, ele começa a fazer esse trabalho de salvação, de fazer com que o poder dele, o poder de Cristo, possa fazer com que essa árvore cresça, ou seja, a casa de Israel, o povo do convênio cresça, seja fortalecido. Ele chama servos. De imediato, esses servos são os profetas, né? Os mensageiros de Deus que ajudam ele a fazer essa obra. Mais adiante, a gente vê que esses frutos bravos, ou seja, de outras árvores dos gentios, eles são enxertados, começam a produzir bons frutos e essa árvore é salva. Mas continuando aqui no capítulo, do versículo 15 ao 28, né, esses enxertes acontecem. E ele fala que esses enxertes aconteceram coisas boas e coisas ruins, ou seja, desses novos conversos dos gentios vindo, frutos bons e frutos ruins saíram. Frutos bons, ele se refere à retidão do povo de Cristo, né? Os judeus originais, né? E também parte da descendência de Leí, que aí entra os frutos ruins, que é a parte de Lamã, Lemuel, que também é da descendência de Leí, que optou não seguir esse caminho. Então, até mesmo com o enxerte, teve frutos bons e frutos ruins. E do versículo 29 até o versículo 40, ele fala que tudo se corrompeu, né? Não tinha somente frutos bons e ruins, ou mais ou menos todo mundo era ruim. E aí a gente sabe que a apostasia começou, eles se afastaram da verdade. Essa foi a parte 1 do vídeo explicando sobre Jacó 5. Amanhã teremos a parte 2. Espero que você esteja aqui conosco para continuar essa alegoria e essa história maravilhosa. Até a próxima, pessoal!